Bom dia, meus queridos, você que me acompanha, mais uma meditação nessa manhã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa reinar sobre a tua vida. Hoje nós vamos continuar nossa série de meditações em Jonas capítulo 1, versículos 14 ao 16. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. A nossa meditação hoje tem como tema: a graça alcança quem está à nossa volta. Quando nós pensamos na história de Jonas, geralmente a nossa atenção ela se concentra no profeta ou na tempestade, no grande peixe, né? Entretanto, no meio dessa narrativa nós encontramos aqui personagens que muitas vezes passam desapercebidos. São exatamente aqueles marinheiros. Eles embarcaram naquele navio sem imaginar que seriam alcançados pela manifestação do Deus de Israel. Aquilo que começou como uma crise provocada pela desobediência de um homem tornou-se uma oportunidade para que outros conhecessem ao Senhor. Essa é uma das marcas da providência divina. Deus nunca está realizando apenas uma obra isolada. Enquanto Ele disciplina um filho, também está conduzindo outras pessoas ao conhecimento da sua graça. Isso nos leva a pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus está realizando mais do que nós conseguimos enxergar. Durante toda aquela tempestade, Jonas imaginava que a história dizia a respeito apenas da sua fuga. Mas Deus estava escrevendo um plano muito maior. Enquanto tratava o coração do profeta, também estava preparando o coração daqueles marinheiros. Assim também acontece em nossa vida. Muitas das vezes nós enxergamos apenas a nossa dor, as nossas perdas ou os nossos conflitos. Contudo, Deus ele está trabalhando em várias direções ao mesmo tempo. Aquilo que Ele faz em nós frequentemente produz reflexos na vida de outras pessoas, da nossa família, da igreja, dos amigos e até mesmo de pessoas que jamais nós imaginávamos alcançar. A nossa visão ela pode ser muito limitada, mas a providência de Deus ela é totalmente ilimitada. Mas nós podemos ver aqui também, em segundo lugar, que Deus ele transforma crises em testemunho da sua glória. Depois que Jonas foi lançado ao mar, o texto nos diz que aquela tempestade cessou imediatamente. Os marinheiros compreenderam que aquele livramento não era resultado do acaso, mas da intervenção do Senhor. O texto então nos afirma que eles passaram a temer ao Senhor, oferecer sacrifícios e fizeram votos. É impressionante perceber que aqueles homens que iniciaram a sua viagem invocando seus próprios deuses, agora terminam reconhecendo a soberania do Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso. A crise que parecia anunciar apenas a destruição tornou-se ali um púlpito onde Deus se revelou, onde Ele revelou o seu poder e a sua glória. Ainda hoje o Senhor continua usando circunstâncias difíceis para testemunhar da sua fidelidade. Quando permanecemos nas mãos de Deus, até os nossos momentos mais difíceis podem se transformar em oportunidades para que outros contemplem a graça maravilhosa do nosso Deus. Mas percebemos aqui também, em terceiro lugar, que a graça de Deus sempre alcança outras vidas. O livro de Jonas nos lembra que Deus nunca esteve interessado apenas no profeta. O seu olhar sempre esteve voltado para as nações. Antes mesmo de Jonas chegar a Nínive, o Senhor já estava revelando o seu nome àqueles marinheiros. Essa verdade nos ensina que a nossa caminhada com Deus nunca é apenas uma caminhada pessoal. A nossa obediência influencia pessoas, mas a nossa desobediência também produz consequências ao nosso redor. Ainda assim, a maravilhosa graça de Deus, a multiforme graça do Senhor é tão abundante que consegue transformar até os nossos fracassos em oportunidades para cumprir os seus propósitos. Então, diante de tudo isso, que nós possamos confiar que Deus está trabalhando além daquilo que os nossos olhos conseguem perceber. Que nós possamos permitir que a nossa vida seja um testemunho da graça do Senhor, mesmo em tempos difíceis. E que nós possamos nos lembrar sempre de que Deus ele pode usar a nossa história para conduzir outras pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Essa passagem ela vai encontrar o seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo.
Diferente de Jonas, cuja desobediência trouxe sofrimento ao que estava ao seu redor, Jesus, por sua perfeita obediência, trouxe salvação para todas as nações. Lá na cruz, ele transformou o maior sofrimento da história na maior manifestação da graça de Deus. E hoje também, aqueles que foram alcançados por essa graça tornam-se instrumentos para que outros sejam alcançados, para que outros conheçam o Senhor. Então, que a nossa vida, em qualquer circunstância, aponte sempre para Cristo, cuja graça continue alcançando pessoas por meio daqueles que pertencem a Ele. Vamos orar nessa manhã no nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Nós sempre agradecemos ao Senhor por um novo dia, por uma nova oportunidade, uma nova perspectiva, Deus. Continue, Deus, se abrindo diante dos nossos olhos, ó Pai. Que nós não venhamos apenas olhar para as circunstâncias, muitas das vezes, ó Deus, tempestuosas, ó Pai, como lá na história de Jonas, ventos fortes, tempestades, ó Deus, que nos cercam, ó Pai, muitas das vezes tentando nos intimidar. Muitas das vezes, ó Deus, essas tempestades, elas vêm porque o Senhor está chamando a nossa atenção. Muitas das vezes o Senhor está disciplinando o nosso coração. Muitas das vezes o Senhor está usando a circunstância para corrigir a rota, ó Deus, do nosso coração, para que ele possa seguir em direção à tua vontade, ao teu querer. Pai querido, que em nós haja uma sensibilidade espiritual, para que nós possamos, ó Deus, perceber, ó Deus, a Tua voz, perceber a Tua direção, ouvir a Tua palavra, ó Deus, e quebrantar o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, para a glória do Teu nome. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele continue conduzindo a tua vida para este plano maior que Ele tem para cada um de nós. Graça e paz.